Boa tarde, muito bem-vindos ao Encontros de Interrogação. E a nossa mesa de hoje, quais as interações possíveis entre literatura e política? E os participantes da nossa mesa de hoje são a Sheila Ismanioto, que é aquela ali na ponta, de óculos. Ah, não, todos usam óculos, então não dá para fazer Todos essa brincadeira. Aquela careca ali na ponta é a Sheila. Bom, a Sheila, que eu acho que todos devem imaginar quem seja. O Márcio Souza, que está... Não, Márcio Souza. Levando a brincadeira super a sério. Márcio Souza e o Ricardo Aleixo. Bom, eu vou apresentar cada um deles. E depois a gente começa, eu vou começar com uma pergunta provocativa. O Ricardo é poeta, artista visual e sonoro, cantor, compositor, performador, ensaísta e editor. Publicou, entre outros, os livros Impossível como Nunca Ter Tido um Rosto, de 2016, Mundo Palavreado, de 2013, Modelos Vivos, de 2010, um dos 10 finalistas dos prêmios Portugal Telecom e Jabuti, de 2011, e Trívio, 2001. Como solista ou integrante da companhia Será Que e do combo de artes afins Bananeira Ciência, já performou na Alemanha, na Argentina, em Portugal, na França e nos Estados Unidos. Integra antologias, coletâneas e edições especiais de revistas e jornais dedicados à difusão da poesia brasileira nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, na França, País de Gales, Angola e México. E ele tem uma coluna semanal na Rádio Inconfidência FM e na revista eletrônica Pessoa. Concentra seus projetos de criação e pesquisa no Laboratório Interartes Ricardo Aleixo, no bairro Campo Alegre, em Belo Horizonte. Tá bom, Ricardo? Tá ótimo. Tá bom? A Sheila Ismanioto nasceu em Diadema, em 1990. É autora do romance Desesterro, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2015 e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 e também do Jabuti, né, Sheila? Sim. Está escrevendo seu novo romance com apoio do Rumos Itaú Cultural de 2016. É graduada em Estudos Literários e mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp. Tudo isso tendo nascido em 1990. Possui formação em dramaturgia pelo Núcleo de Dramaturgia do SESI British Council e teve a peça No Ponto Cego, premiada pelo 4º concurso Jovens Dramaturgos do SESC. Mantém o site sheilasm.com. Já ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel. Na minha imaginação, sim. Bom, e o Márcio Souza? Ele é amazonense, nasceu em 1993, né? 2015 eu nasci. Ah, isso. E é escritor, romancista, dramaturgo, diretor de teatro e ópera. O seu livro mais conhecido é o Galvez, Imperador do Acre, de 1976, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares. E foi traduzido para 26 idiomas, acabou de ser traduzido para o turco, né? Ele já escreveu mais de 30 livros e mais alguns entre esses 30 são Med Maria, de 1980, que foi adaptado pela Globo e transformado numa minissérie, e o mais recente, que é um livro de não ficção, Amazônia Indígena, de 2016. Ele também tem um livro de contos chamado A Caligrafia de Deus, que é de 1994, e mais uma porção de coisas. Então tá, eu vou começar com uma pergunta meio provocadora. Gostaria que cada um de vocês respondesse como vocês acharem melhor. Se por acaso, num sonho maravilhoso, nós estivéssemos vivendo num tempo de total justiça, harmonia, liberdade, igualdade, fraternidade, nós não tivéssemos problemas sociais, nem políticos, nem econômicos, isso faria alguma diferença no tipo de produção literária ou poética que vocês escreveriam? Vocês se sentiriam livres da necessidade, se é que vocês têm essa necessidade, de falar
sobre problemas, conflitos, questões sociais, humanas, ou vocês ainda se sentiriam impelidos a isso? Ah, de boa essa. Então vai, sei lá. Não, era irônico. Mas respondo mesmo assim. Eu acho que eu escreveria, mas coisas completamente diferentes. Assim. Eu acho que se escreve por um tempo. Não sei. Eu não tenho muito a coisa do universal. É muito impregnado assim, na minha ideia de literatura. Eu acho que a literatura é feita como uma espécie de oferenda para um determinado momento e para determinadas pessoas. Então, nesse caso, se mudam as pessoas e mudam os momentos, com certeza mudaria a literatura, meio básico. Sim, mas isso talvez seja óbvio que sim, que mudaria Sim. a literatura, mas você ainda se sentiria Impelida impelida a escrever? A escrever boa, isso que também é uma questão. A escrever, sim, se você ainda sentiria necessidade de escrever, e se sentisse, se você ia sentir necessidade de escrever sobre questões políticas. É que essa situação imaginária que você colocou é bem imaginária mesmo, né? Assim, eu acho que sempre tem um probleminha, mesmo o excesso de normalidade é um probleminha bem grande, né? Um problemão. Nessa situação imaginária, eu consigo imaginar um problema, e aí eu escreveria para esse problema, provavelmente. E mesmo que fosse para o fato de que no passado houveram problemas, ou de que podem haver problemas, eu acho que, né, a gente está... mesmo essa situação imaginária é um pouco catastrófica, assim. Eu acho, inclusive, sobre esse cenário que você propõe, de perfeição quase que absoluta, teria um tema político interessante, que seria o tédio dessa sociedade. Por exemplo. Você morreria de tédio, né? Numa sociedade com tanta perfeição, com tanta gente perfeita, brilhante, lindos, todos perfeitamente, uma sociedade tão perfeita que o nosso tema seria o tédio, né? A angústia de não ter nenhum problema. Agora, Márcio, visto nessa perspectiva. Você falou uma coisa que eu achei legal. O tédio é um tema político? Sim. Por quê? Tem aquela frase que é lugar comum, que se até uma pedra no meio do caminho é uma questão política, né? Então, o tédio levado ao limite tem um pouco a ver com a depressão, né? Assim, quando o tédio assume seu corpo, isso é a depressão. E se o tédio, digamos, é um subproduto que incomoda, ou se não incomoda a massa de habitantes dessa sociedade, mas que incomoda aqueles que gostam de ter uma visão mais crítica sobre o mundo em que vive, é uma questão política, certamente. Até, provavelmente, o establishment dessa sociedade não gostaria. O Orwell tem um tipo de sociedade perfeita, ditatorial, que busca o bem-estar e, na verdade... Fora que, geralmente, a gente tem uma narrativa de que está tudo bem, né? Mesmo hoje em dia, em alguns lugares, para algumas pessoas, está tudo bem. Então, acho que um escritor que tem... nós, como escritores, que geralmente temos uma tendência a tentar olhar um pouco mais, com mais precisão o que está acontecendo, e mesmo outras formas de obter esse olhar, assim, eu acredito que suspeitaria dessa superfície, assim, da mesma forma como a gente suspeita hoje do que a gente entende do que algumas pessoas entendem como um ideal, que obviamente não é. O Tolstói, por exemplo, no começo de um dos grandes romances da literatura, que é Ana Karenina, ele começa dizendo que todas as famílias felizes são iguais. As infelizes, que são o tema de interesse dele, as felizes. Tá? Então, aí está um posicionamento político do Tolstói, mostrando o que é possível, o que ele vai trabalhar ali naquele romance. Né? E você, Ricardo? Eu não consigo ouvir essa pergunta, essa formulação, sem pensar no porquê escrevo. E eu escrevo muito provavelmente porque nasci numa família de gente leitora que sempre teve fetiche pela letra, pela palavra escrita, pela palavra cantada, pela possibilidade de dizer coisas. Meu pai e minha mãe, eles tinham pouca educação formal. Meu pai tira o chamado curso primário, ele já tinha 16 anos,
E foram pessoas que se gabaram muito sempre de ter tido essa pouca instrução formal que equivalia, isso servia para eles como parâmetro para avaliar o nosso rendimento, meu e da minha irmã na escola. Com muito menos nós fizemos muita coisa. E eu não tenho lembrança de vermos um dia sequer sem ler, o que quer que fosse. Eu tenho, dentre as coisas que eles deixaram, dentre as poucas coisas que eles deixaram, eu tenho os cadernos em que meu pai anotava os filmes assistidos, por exemplo, em 1938, uma caligrafia primorosa. Os sambas fizeram sucesso em 1939 e minha mãe deixou um caderno em que ela conta a história de vida dela, desde os bisavós, maternos e paternos, até o meu nascimento. Então eu posso afirmar que eu comecei a escrever por imitação dessas pessoas, primeiro o ato de leitura, que era frequente, e a escrita. Eu me lembro sempre deles escrevendo cartas, escrevendo bilhetes, escrevendo, eu não sei se diários chegaram a ter. Minha irmã escrevia tanto que aos 17 anos ela fez o vestibular para letras na Universidade Federal de Minas Gerais e ao fim do curso ela abandona a literatura. Eu, de algum modo, fiz o curso junto com ela, li toda aquela bibliografia e é seguro, posso afirmar que comecei a escrever por uma habilidade técnica. Comecei a escrever porque eu sabia escrever, porque me parecia a coisa mais natural do mundo escrever. As pessoas com quem eu convivia, uma família muito pobre, que nunca conheceu o tédio, muito pelo contrário, mas na qual a palavra, em todas as suas formas, era como água, como comida. Faltava comida de qualidade, nunca faltou comida totalmente, faltava comida de qualidade muitas vezes, mas nunca faltou palavra. Então, comecei por isso. Me parece que, num tal contexto, qualquer que seja a situação a ser vivenciada, eu comecei a escrever com 18 anos, tenho 56. Me parece que qualquer que seja o contexto a ser vivido, eu vou continuar a escrever. Ou vou fazer uma coisa melhor ainda que isso, que é deixar de escrever. A possibilidade de não escrever me parece muito mais saborosa do que a de escrever. Escrever parece ser da ordem da liberdade, enquanto não escrever é da ordem da autonomia. Poder não dizer coisas, num contexto em que nós todos somos constrangidos a dizer tudo o tempo inteiro, sobre tudo, o que existe e o que não existe, o silêncio me parece um benefício, assim, um favor divino. E nessa situação que eu descrevi, imaginária e ideal, você acha que você se dedicaria ao silêncio? Ao ruído, né? Talvez. Como é que se poderia transformar o silêncio em ruído? Isso de ser do contra faz parte do meu programa estético existencial. Entendi. Agora vamos sair do ideal e passar um pouco mais para o real. Tem muita gente que diz, eu já disse inclusive isso em várias ocasiões, agora eu mesma duvido do que eu disse, porque tudo que está acontecendo está fazendo com que as nossas premissas sejam postas em dúvida, né? Que a linguagem poética, a linguagem literária, ela é necessariamente política, que só o fato de a gente praticar literatura já é um gesto político em si mesmo, porque pelo fato de a literatura escapar das restrições que são impostas à linguagem cotidiana, pelo fato de ela ter a liberdade de jogar com os significantes e os significados, de ela poder criar a sua própria lógica sintática, semântica, etc., ela é política em si mesma, porque ela revoluciona, porque ela transgride a linguagem do cotidiano, a linguagem gramatical, a linguagem comunicacional. Vocês concordam com isso? Ou vocês acham que a literatura precisa abordar temas políticos para ser considerada política? Ou basta escrever literatura independente do conteúdo, que você já está sendo político? Esse gesto de escrever num país como o Brasil já é político em si mesmo, e eu posso escrever sobre o rabo da lagartixa,
que ainda assim eu estou sendo político? Concordo e discordo. Então, se alguém quiser falar antes. Para mim, Tem que pensar. tem uma questão que é também anterior a essa, que é o gesto que leva a escrever, o gesto que me leva a escrever. Eu, por força da minha condição social de origem, escrever não veio como um direito dado. Escrever nesse âmbito familiar, nesse âmbito do registro mais íntimo mesmo, sim. Mas poder definir como caminho de vida, como caminho de publicização de algo, de um pensamento, de um modo de ver, isso é fruto de uma conquista muito dura, cotidiana e que está longe de ser vencida. Então, eu posso concordar com essa premissa de que, no meu caso pessoal, que não venho de uma família literária, que demoro muitos anos, entre os 18, quando eu começo, até, acho que demoro 3, 4 anos até conhecer o primeiro escritor de carne e osso. Alguém que me ouvia, alguém que queria saber das minhas leituras, alguém que me deu livros, alguém com quem eu pude conviver minimamente, né? Eu não tinha a menor ideia de que existia uma vida literária, que existia, que não era profissão, não sabia nada sobre isso. Então tem esse primeiro passo até o entendimento do que é possível com essa escrita fora do âmbito íntimo. Tem uma outra que é No meu caso, engraçado você falando dessa conquista, na minha geração isso era quase o natural. Mas termina teu raciocínio. Obrigado. Tem uma segunda instância que é a eleição dos temas. E uma terceira que é o tratamento desse tema. Nós temos nós nos habituamos a pensar, por exemplo, a palavra transformação como sendo um apanágio do discurso de esquerda. A transformação, as transformações. Não, a gente está vivendo agora um momento de grandes transformações no Brasil e no mundo. Transformações de direita, descaradamente de direita. Então, o que eu pude fazer desde sempre foi desconfiar dos lugares solidamente definidos, rigidamente definidos. É político escrever, é político na escolha dos temas, é político no tratamento dos temas, é político no modo de distribuição da obra, é político na defesa pública da obra. Eu não posso esquecer de Mayakovsky dizendo que a tarefa dos cubo-futuristas era essa também, de organizar a recepção social da obra nova, desse pensamento novo embutido na obra nova. Né? Então, me parece que o político aí é um conjunto de instâncias que se interrelacionam, que se tensionam todo o tempo. Primeiro eu queria... Eu fico um pouco atônito com essas teorias. Eu não penso... Eu sou escritor, eu não sou teórico da literatura, então, de repente, começam as teorizações e eu acho que é um assunto completamente distante do meu ofício. Não há esse raciocínio. Agora eu vou sentar e vou escrever um livro contestador, um livro... Não penso assim, entende? E depois, a contingência do tempo em que eu me tornei um escritor profissional nesse país, que é o período da ditadura militar. Nesse momento, nunca houve, e isso não tem mais, tanta intimidade entre os escritores brasileiros e o público leitor brasileiro. Nós tínhamos o exemplo de rigor do trabalho, do fazer literário, em 3 autores da outra geração passada, que nós respeitávamos, que era o Érico Veríssimo, o Jorge Amado e o Carlos Drummond de Andrade. Mas a nossa geração, que vinha logo a seguir, foi instada a percorrer o Brasil. O Brasil era vítima de uma brutal censura na imprensa, e uma das formas que a sociedade brasileira encontrou de romper com isso foi organizar encontros literários.
Isso era coordenado por 3 autores, grandes amigos, que era o João Antônio, o escritor João Antônio, o escritor Ivan Ângelo e o escritor Inácio de Loyola Brandão. Eles faziam os contatos, organizavam, e esse grupo de escritores iam aos estados, às cidades, às universidades, conversar sobre o Brasil. Eu participava desse grupo, a Elígia Fagundes Telles participava desse grupo, o Moacir Sclia participava desse grupo, o poeta Haroldo de Campos participava desse grupo. Como você pode ver, era uma diversidade muito grande de escritores de tendência, mas todos irmanados nesse trabalho de conversar com os leitores. Ia ao encontro dos leitores, às vezes organizado pelo Grêmio da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Pernambuco, aí vinham todos os estudantes, às vezes pela Academia de Letras de Teresina, que queria o estudo, não tinha assim um preconceito, nenhuma gama ideológica. Se você tem um convite da Academia de Letras de Teresina, já é muito estranho para ir debater questões políticas e literárias. Isso levou a nos tornar conhecidos no país como autores. E a geração modernista, que não teve um escritor profissional, né, que vivia de direitos autorais, criou a minha geração, né, que virou uma geração profissional, seguindo o exemplo dos nossos 3 grandes exemplos, que era o Érico, o Jorge Amado e o Drummond. Então, não só criamos uma nova relação da indústria editorial com os autores brasileiros, os editores passaram a se profissionalizar, a pagar os direitos autorais, porque antes era um benefício, o autor editava em geral livro para ter capital social, você publicava, oferecia noite de autógrafos com o vinho para os amigos, e aí você ia para o teu currículo e qualificava para você ser secretário de Cultura do Estado ou algum cargo público como escritor. A minha geração, ela rompeu com isso. Ela foi um ato político. Embora cada um escrevesse não exatamente literatura política, no sentido de panfleto que eu estou dizendo. Quer dizer, a pregação, a humilha, não é papel da literatura. Então, mas a ação, se você se lembra de um autor fora de moda, que era o Jean-Paul Sartre, do que é a literatura, ele fala dessa questão do que é a militância e do que é o trabalho do autor. Ele compara o Flaubert, que se recusou a olhar para a sociedade, né, e os outros autores que participaram como cidadão. Então, tem a diferença de tua responsabilidade de cidadania e o teu ofício de autor. Né? Ambas as posições são políticas, mas de conotações e níveis distintos. Né? Tem a militância, né, e tem o ofício. Né? Então, não interessa se... Eu, por exemplo, não me lembro de nenhum livro meu que tenha uma pregação, uma mensagem, até porque eu não pertenço ao Correios e Telégrafos, para distribuindo mensagens nas páginas lá dentro do livro. Tinha iniciativas, por exemplo, os militares inventam uma série de projetos megalomaníacos para a Amazônia e implantaram. E aí resolvem criar a Transamazônica, uma estrada que saía do nada para lugar nenhum. Eu não podia, se eu escrevesse um livro sobre a Transamazônica, esse livro não seria publicado e provavelmente eu seria preso, como alguns autores foram presos aqui. Então eu resolvi escrever sobre um outro fenômeno, chamado a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que tinha sido outra experiência maluca de uma estrada de ferro saindo do nada para parte alguma. Então aí teve eu quero mostrar que isso não é novidade, os militares não estão inventando a pólvora, não. Já teve outra doidice aqui, e a Amazônia acaba engolindo sempre. Porque foi uma modificação política, mas o livro não é político. O livro é um livro de aventura, de certo modo, um quadro de 2 selvas, a selva da Amazônia, onde estava acontecendo a rodovia, e a selva política do Rio de Janeiro, que era a capital federal antes. O modus operandi dessas 2 selvas e como os seres humanos transitavam nesse mundo. Então, na verdade, o ato de escrever ele é muito solitário. Isso já complica a militância. Por exemplo, eu faço teatro também. O teatro é coletivo. Não tem, o diretor é um,
que compõem o teatro, aquela arte, uma arte coletiva. O escritor não, é ele e a página em branco. Não é? Então, a relação da criação é bem diferente. E, com certeza, pelo menos os meus colegas que eu conheço e sei como é que os métodos, cada um tem a sua maneira de criar o seu próprio método de escrever, eles não têm uma teoria. Agora eu vou inserir esta ênclise aqui nesse personagem, porque vai dar tal coisa na linguagem. Não tem essa... a forma sai porque a história exige. O João Baldo, quando perguntava para ele, o João Baldo Ribeiro, meu querido amigo, sempre dizia que perguntavam como é que ele criava as histórias, ele disse, não, eu não crio, as histórias é que me escolhem. E tem uma certa verdade nisso que ele dizia com ironia. Ele sempre foi um escritor bastante irônico e um dos maiores autores para retratar o Brasil, o mundo que ele vivia do Nordeste, né? O processo histórico do Brasil no Vivo Povo Brasileiro também, que não é um livro de história, nem político, especificamente, nem militante, no entanto, é um livro que dá um retrato de como se forma o povo brasileiro e a classe dominante também, né? É nesse sentido que eu acho que esse tipo de teorização, até parece um seminário que existe na Unicamp, há anos, financiado pelo CNPq, para saber o que é leitura. Você estava falando Né? sobre Estava isso. falando isso. Quer dizer, isso é muito bom para a academia. Agora, para o autor que está ali no dia a dia, que tem que preencher a página em branco, acho que isso não... E você, Sheila? A crítica é a vejo as posterior, coisas- né? Eu vejo as coisas meio... Tá dando para ver? Eu vejo as coisas meio juntas, assim, essa coisa de fazer e refletir, mas enfim. A primeira motivação que eu tive para escrever o Desterro... Não está vindo. A primeira motivação que eu tive para escrever o Desterro foi justamente trazer uma versão para um episódio histórico da questão da migração nordestina para São Paulo. E foi principalmente porque a história que eu aprendi no colégio sobre esse processo de migração era uma história de objetos vindo para cá e não de pessoas. E aí eu queria muito fazer uma história em que essas pessoas aparecessem como pessoas e que os motivos para migrar não fossem aqueles de complementar a renda, porque parecia sempre isso para mim. Fossem sonhos e aventuras e coisas, enfim. Então, quando você faz essa pergunta, eu penso muito no quanto existe uma força política em poder contar uma história e não outra. Em, por exemplo, o quanto os esforços de repressão, de manifestações, são esforços que tentam... a gente sabe que, né? Na maioria das vezes, a polícia vai com bala de borracha para não matar a classe média, ela vai matar lá na favela. A classe média, em geral, é para criar um pânico, é o medo, é uma instituição do medo ali. E por que o medo é tão importante para uma situação política de repressão? Porque o medo ele basicamente trava a criatividade. Eu acredito muito que a possibilidade de contar uma história tem a força política disso, de estar indo contra esse medo, de estar indo contra essa barbárie, né? Que legal. E aí eu acredito mais ainda que a linguagem vem para você conseguir contar uma história e fazer alguém viver essa história com você. Porque contar uma história tem um testemunho. E a literatura, ela possibilita que a pessoa meio que vivencie essa história também. Eu acho que essa é a força da linguagem, é você recriar, é você conectar a história ao máximo em relação à vida. Assim. Nossa, misturei tudo, mas acho que vocês entenderam. Você conectar ao máximo a história e a vida. E a vida num sentido muito, muito abstrato, assim, não da vida cotidiana, mas dessa coisa, você sentir que viveu aquilo. A literatura me proporciona isso. E me refresca um pouco, e me possibilita novas coisas, enfim, especialmente com relação ao medo. Se eu quero criar coragem, eu vou atrás de um livro. Então, eu quero escrever para isso também. E aí? Tem uma coisa também sobre política do texto, da forma, né? E que a gente, muitas vezes, não é percebido no momento da criação. No caso do meu primeiro romance, o Galvez, Imperador do Acre, ele foi o primeiro livro a ser traduzido fora no Brasil. Primeiro foi traduzido em português de Portugal. Na época não tinha um acordo ortográfico, então foi traduzido. Tinha palavras, enfim, as diferenças dos dois idiomas, dos dois países. Porém, quando foi traduzido para o inglês, eu fui fazer alguns lançamentos e algumas aparições lá de divulgação do livro nos Estados Unidos. Quando eu cheguei em Nova York, eu tinha um agente na época, era o Thomas Colt, ele me recebeu no aeroporto
E aí ele foi me contando que o livro saiu no dia 1º de setembro de 1980, a tradução. A editora que editou o livro, a Avon, ela publicava, cada livro que ela publicava, numa série para escolas de letras, faculdades de letras, estudavam literatura estrangeira, 40 mil exemplares que eles iam vendendo ao longo dos anos. Por isso era muito barato o preço para poder os estudantes terem condições de adquirir o livro que estavam estudando, literatura latino-americana, etc. E eram livros muito bonitos. E aí ele me disse que, quando eles me convidaram, antes do livro sair, no início de setembro de 1980, eles me colocaram num hotel da Igreja Católica, que recebia missionários que vinham da África com alguma doença tropical, como eu estava indo da Amazonas para lá, me colocaram lá, de repente eu tinha algum micróbio estranho, então me colocaram. Aí o livro vendeu 10 mil exemplares. Então eles me transferiram para um hotel onde frequentavam as aeromoças da Varig, para eu me sentir em casa. Aí o livro vendeu mais um pouco, me passaram para o Waldorf Astoria, porque lá o Carnaval Brasileiro Onde ninguém tem acontecia, era um livro de um hotel de 5 estrelas. Aí esgotou os 40 mil exemplares, me colocaram no hotel lá de luxo e tal. Mas o que eu queria dizer é que os contatos que eu tive lá com essas informações, eu me perguntava, será que é a Amazônia, que é exótica, que interessou esse público? Era a minha interrogação. Por que esse livro teve esse impacto aqui? E depois, aí fui contatando com os estudantes, especialmente, eu percebi que, é claro, eles tinham interesse. A Amazônia, depois de Deus, Coca-Cola, a Amazônia é a palavra mais acessada da internet. Então, o que é que eu descobri? Era a forma do livro. O Galvez, Imperador do Acre, foi um livro muito influenciado pelo modernismo brasileiro, especialmente pelo Oswald de Andrade, que não tinha o menor respeito, a antropofagia não tinha o menor respeito pela cultura europeia. Isso não aconteceu nunca nos Estados Unidos, como movimento cultural. Você tem o John dos Passos, que faz uma literatura fragmentada, mas o modernismo lá é o mesmo que é na América Hispânica. José Martí, é o que nós chamamos de literatura nordestina, aqui, realismo crítico, tal, a Catherine Anne Porter. E eles nunca tiveram isso, então eles ficaram muito espantados do desrespeito que eles encontravam e ficaram fascinados com isso, como uma forma, de certo modo, de respeito em relação à alta cultura europeia. Os nova-iorquinos, eles gostariam de ser franceses. Mal eles sabem que os parisienses gostariam de ser nova-iorquinos, né? Mas tinha essa disparidade de cultura, que a forma de apresentar a ironia, o sarcasmo que tinha subjacente na obra, é que atraiu esses leitores, e não a aventura na selva amazônica no começo do século XX. Entendi. Entende? Então, aí também tem uma questão da política, mas que não digamos assim, planejada pelo autor. Né? Aquilo foi absolvido. Eu vivi um período aqui, quando eu era estudante em São Paulo, 68, 69, o impacto da volta do Oswaldo, com o Rei da Vela, no Teatro Oficina, né? O impacto do modernismo na música, não é? Então, era todo um ambiente que acabou influenciando a criação desse livro. Né? Pensando em como o ambiente externo influencia a criação, eu queria aproveitar, Ricardo, que você falou que você acha que a gente está vivendo uma transformação que é muito claramente da direita, né? E eu queria saber se, diante desses últimos acontecimentos que a gente está assistindo espantados, né? Se tem como escapar disso, se é possível ou se é desejável que a gente deixe de expressar isso de alguma forma no que a gente produz literariamente. Você concorda com a Sheila quando ela fala que a criação, contar histórias é um jeito de escapar do medo? Como é que você tem reagido
literariamente ao que está acontecendo no Brasil e no mundo? Ter nascido numa família negra e pobre que vive desde os meus 9 anos na periferia de Belo Horizonte, num dos primeiros conjuntos habitacionais construídos pela ditadura civil-militar dos anos 60, 70 e 80, fez com que eu lidasse com uma gama de situações, tanto de possibilidades quanto de impossibilidades, que são determinadas por essa situação. O que fazer para ter acesso aos bens mais básicos? Isso o que é que eu posso fazer da palavra que eu escrevo, do poema que eu escrevo, isso não passava pela minha cabeça. E eu sempre remeto à minha origem para falar de uma que talvez seja a quebra mais radical que eu já fiz. Foi a de quebrar um determinismo que está aí implícito, ninguém fala disso. Mas as pessoas, no meu tempo de menino, ali, aquelas 556 famílias de Minas Gerais inteira, que viviam entre a pobreza e a miséria, esse era o nível social das pessoas. A minha irmã, que eu mencionei no início, ela é a primeira desse lugar a entrar na universidade. Aquilo afeta outras pessoas, mas ao longo de muito tempo. A segunda pessoa demora 5 anos. É uma situação que, se me contassem hoje, circulando nos meios em que eu circulo, eu teria dificuldade para acreditar. O que eu quero dizer é que a maior parte da população brasileira nem sabe que tem direito a ter direitos. E que eu fui parte dessa gama imensa de pessoas. E a minha saúde poética, emocional, política, toda a saúde que eu tiver, está ligada ao fato de eu nunca ter deixado de lado essa perspectiva que é a da gente pobre e negra do Brasil. Eu não posso estar aqui ignorando qual que é a minha origem. Dessa perspectiva, o Brasil é um desastre desde 1500. Nós nunca vimos o Brasil, nem nos momentos chamados de interregno democrático, JK, esse chamado interregno democrático, ele alcança meu pai, já caminhando para a velhice, com 3 subempregos para dar conta da família. Quando a gente se muda para o conjunto habitacional Campo Alegre, ele já era um homem velho. Então ele festeja o primeiro bem material que ele tem, que é a casa. É onde eu fiz dessa casa o meu espaço de criação e pesquisa. Então não há intervalo para quem é pobre e negro no Brasil. Não há intervalo. É disputa simbólica, disputa material o tempo inteiro pelo direito de ser ouvido. No meu caso, pessoal, pouco importa o que eu diga. Eu me lembro, esse momento, desses escritores mencionados pelo Márcio Souza, eu conheci um pouco mais de perto o Roberto Drummond, que ele não citou, mas que era um nome era do grupo também, bastante destacado aí. Verdade. A primeira vez que eu encontrei o Roberto Drummond foi num debate promovido pela Universidade Católica de Minas Gerais e me pediram que falasse sobre o Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, já mencionado aqui também pelo Márcio. Eu falei a partir de uma visada que era a que mais me interessava naquele momento, que era o episódio da Guerra do Paraguai, quando magistralmente João Baldo faz uso dos oriquis, da tradição iorubá. Ele convoca os orixás da tradição iorubá para lutar pelo Brasil no Paraguai. O Haroldo de Campos, anos depois, ele escreveu a Barroco... Não, ele tem um nome que ele criou, ele fez um neologismo para dizer barrocolírica, eu não lembro qual foi o termo.
agora que ele usou, para falar dessa proeza de linguagem criada pelo João Ubaldo. Era um momento em que eu estava muito envolvido com os Oriquis, eu tinha ficado amigo do Antônio Risério. Então, aquilo me interessou do ponto de vista linguageiro, vamos falar assim, de forma bem redutora. Quando eu acabo de falar, o Roberto Drummond, num gesto de extrema deselegância, ele fala: que alívio. Quando eu vi o Ricardo Aleixo aqui, ele não me conhecia. Quando eu vi o Ricardo Aleixo aqui, eu imaginei que ele ia fazer um discurso militante. Naquele momento eu entendi que, independentemente do que eu viesse a dizer publicamente, veriam um sujeito negro. E um sujeito negro só pode falar forçosamente de miséria, de lamentação, de perdas. Isso me fez definir algumas estratégias de circulação no ambiente literário brasileiro. Virou uma brincadeira, mas naquele momento era uma coisa séria, tão séria quanto só pode ser na juventude. Eu defini que sempre que o assunto fosse a questão racial brasileira, eu iria discutir expressionismo alemão, poesia concreta, novela vague. E quando a conversa estivesse chegando perto assim do sexo dos anjos, eu falaria da dizimação das nações indígenas, falaria da escravidão africana. Porque isso que eu chamei de deselegância do Roberto, em outros casos, chega ao desrespeito mesmo. As pessoas não ouviram nada ser dito e já sabem que é um discurso militante. Só pode ser um discurso militante. Mas agora, Ricardo, agora está diferente? Para você que veio desse lugar, para quem esse lugar é sempre definidor, determinante, agora você está sentindo que existe um acirramento dessa necessidade de se pronunciar? Ou para você isso continua tão importante quanto sempre? Continua tenso, porque a minha perspectiva de ação, a minha poética é a da tensão, é do tensionamento. Eu brinco que só me convida quem está a fim de arrumar confusão. Porque não me dou bem por temperamento com ideias no lugar. Eu não me formei para isso. Eu não me dou descanso nesse sentido, de fazer uma escrita, de produzir uma escrita que seja conciliadora em algum momento. Eu estou falando de linguagem, eu não estou falando de militância. Perguntem para o movimento negro quem é Ricardo Aleixo e eles vão dizer. Portanto, eles não reivindicam o meu nome e o meu trabalho, porque não interessa, não é programático, não cabe no lugar que é reservado para as perspectivas militantes. Então você sente que você não cabe nem ali, nem aqui? Felizmente, não. Felizmente. Felizmente. Tá. Sabe? É um não lugar duramente desenhado e defendido. É a movência como forma de respirar. Você não queria fazer uma apresentação? Eu queria, Não mas... quer fazer agora? Eu acho que é o momento, né? Você não quer fazer mais uma pergunta para alguém enquanto eu bebo água, vou até lá? Tá bom, tá bom. Porque isso é difícil. Sheila, o Márcio disse que quando ele está escrevendo, ele não pensa teoricamente sobre o que ele está escrevendo e que ele não fica lá se preocupando se uma ênclise tem uma função X ou Y, que lugar que essa ênclise vai ocupar politicamente no texto. Eu, que por acaso também sou escritora, eu penso se uma ênclise tem uma função, eu fico lá, eu adoro teorizar, eu tenho esse gosto pela teoria. Eu queria saber de você, porque o teu livro é tão... O Desesterro é um livro que tem tantas preocupações linguísticas, né? Ele tem um apuro, não que os do Márcio não tenha, de forma alguma, mas eu queria saber do teu procedimento teórico em relação à linguagem, também isso como um sentido político, né? da preocupação teórica, já que você tem mestrado também, né? Assim, que você enveredou pela academia, e se você pensa nisso. Sim.
Na verdade, eu acho que é a minha parte preferida, assim. Tem uma trama que é a trama da história, mas a parte que eu mais gosto de fazer, que se pudesse eu só fazer essa parte, assim, em termos de prazer, é a trama linguística. Então, quando os símbolos ou determinados artifícios vão passeando pelo texto, somem, voltam, para causar determinados efeitos. Assim, eu meio que juntei um gosto pela poesia e pela dramaturgia, e aí tentei criar uma coisa que é uma dramaturgia desses elementos linguísticos, assim. E aí eu geralmente trabalho, eu tento me conectar com o que está acontecendo, assim, no sentido de uma energia mesmo. Então eu trabalho primeiro por, escreve que nem louca, e aí, mas aí eu volto para ver o que foi escrito. E aí, quando o que surge do que foi escrito, eu tento estruturar de uma forma que eu consiga repetir depois quando eu precisar. Eu preciso me empoderar daquilo, assim. Então, todo esse processo de me empoderar desses artifícios que, de alguma forma, às vezes surgem espontaneamente, às vezes não, enfim, é o processo de escrita. E aí a gente vê o que dá. Eu acho que é um processo político em dois sentidos, assim. Um, porque eu tenho a impressão de que eu vejo o livro como uma espécie de oferenda, assim. Então, eu preciso recolher antes. E aí eu fico caçando no ônibus, né? Todo mundo sabe que escritor persegue gente no ônibus. Se não é novidade. E aí eu catei essas coisas, vou escrever, tentando criar alguma coisa, e aí o que surge, eu depois fico mimetizando, assim, até o ponto de ficar da sensação de que não, foi muito espontâneo. Porque a graça é a pessoa ler e achar que não, que foi um só derramamento, essa é a graça. Mas para mim, senão eu teria escrito em 2 semanas, eu escrevi em 3 anos. Mas você falou que é político em 2 instâncias. É verdade, você falou de uma isso. E aí você não falou a segunda. A outra é um mistério, não, brincadeira. Não, a outra é porque tanto existe essa coisa que vem quanto essa coisa que vai. Então eu tenho um conteúdo programático, assim, eu tenho as coisas que eu quero levar. E não são coisas, às vezes são coisas bestas como um susto. Como, sei lá, o efeito do livro, o que eu quero para o Desterro é a pessoa sair dele indignada. Com o quê? Não sou eu que vou dizer, mas eu quero a indignação como efeito. Legal. Então, isso é o político, é eu pegar e apontar o meu desejo também, não só o desejo E da aí você literatura. procura usar artifícios linguísticos que, na tua opinião, vão provocar indignação, é isso? Em conjunto, como se fosse Que uma legal. dramaturgia. Seria Dá um exemplo de como você acha que um artifício linguístico pode provocar indignação. Indignação? Ou sei lá, não precisa Tá. do que você quis. Agora você me Algum- provocou uma indignação com usar a palavra empoderamento. Ah, é? É uma Quer das conversar mais sobre isso horrorosas depois? da língua portuguesa hoje, aliás. Então, mas Que é empowering, e mal traduzido, inclusive. Menina, mas ajuda tanta gente que eu uso. Eu também acho. Né? Me dói nos ouvidos. Eu essa passei palavra. a gostar. Mas, Então. mas fala de algum efeito que exemplo, você pensou em Não provocar. é muito micro, mas ele é real. Assim. O Desterro todo ele é feito por trechos que são curtos. Aham. Né? São 2 parágrafos, às vezes. Tem uma única coisa que não é curto, e ele, na verdade, é longo, e gera uma espécie de opressão, porque você está lá lendo uma coisa que vai tranquilo de uma página para outra, e, de repente, você tem páginas inteiras, tá fora do ritmo. E é um estupro. Ah, tá. Então Então, você procura imitar o que você quer produzir no leitor como sensação na estrutura do livro ou na diagramação. eu tentei colocar num termo amplo, porque aí dá pra ver, né? Mas tudo isso acontece, e a parte que eu gosto mais, em coisas pequenininhas. Então, determinados sons, ou então a repetição de uma palavra que some no determinado personagem. Enfim, eu não tenho tudo mapeado aqui agora, exatamente agora. Se me perguntasse assim que eu tinha terminado de escrever, eu podia falar, assim. Mas tem, por exemplo, um burburinho. Eu tento pensar nos personagens como mantras. Então, quando você quando você chega num universo que é mais de um personagem, por exemplo, o Tonho, que é o tal do estupro, quando você vê, quando ele está falando, geralmente a fala tem a ver com bum, 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 bum. O estuprador. Que é a coisa dos cães, né? Porque eu crio a loucura do Tonho seriam cães tomando conta dele. E aí isso teria a ver com, seria de longe um latido. Mas esse toda vez que ele aparece tem esse Agora, a Penha não. A Penha, que é uma senhora que está tentando morrer. Ela não morre. E aí, o dela é sempre Então, não tem muito, por exemplo, não tem muita palavra que sobra, que se sobressai na fala da Penha, porque ela precisa ser monótona, porque afinal é uma senhora que está querendo a morte. Então, essas coisas assim. E aí eu faço no pequenininho. Então, quando aparece um nome ou não,
por exemplo, uma das coisas que eu mais... A menina, né? Ela tem uma personagem que é a menina que ela não tem nome. E aí eu precisava descobrir como é que ela falava. Como é que uma pessoa que não tem nome fala? Aí eu descobri que tem no livro do Eduardo Vieira de Castro, que é a língua tupi-guarani, ela trabalha com... não trabalha com substantivos, ela trabalha com funções. Então, o homem é a onça do boi, porque come boi, etc. Então, eu criei essa linguagem para essa menina sem substantivos, porque ela não tem nome. Então, esse jogo, assim, é o que eu mais gosto. E aí tem a ver com, por exemplo, em termos políticos, tem a ver com, primeiro, uma menina que não tem nome. Eu acho que tem uma força muito grande, porque, enfim, a coisa do nome, ter nome é estar vivo, né? É existir. Então, ela é praticamente um habitante do mundo dos mortos, assim. E aí, como ela fala, ou seja, como ela chega ao mundo, é também sem nome, ou seja, é também sem... não existe uma existência nem para a fala dela. Então, a gente está dizendo sobre várias pessoas e quando está dizendo dessa menina. Eu fico atrás dessas coisas. Muito legal. Um rosto que só se pode ver como recusa ao fardo que é ter um rosto. Um rosto que ninguém jamais viu sem ter sido no mesmo instante tomado pelo puro horror. Um rosto vazio, sem voz. Um rosto no vazio, que se nutre da espuma que a branca escuridão de seu silêncio produz. Um rosto confinado à ausência de contornos que o define. Um rosto indefinível, frio. Um rosto que escava sua própria superfície noturna. Um rosto muito lento, alheio a tudo em seu entorno. Deserto por dentro, interrompido. Um rosto, o menor rosto, o maior. Algo que poderia ser tomado por um rosto caso alguém o visse de relance numa tarde pluviosa. Um rosto que se desdobra em muitos outros. Um deserto frio que se assemelha a um rosto. Um rosto que se descola de outro. Um não rosto. Que a luz do sol não toca. E que na direção de nenhum outro rosto se volta. O mesmo outro rosto da noite anterior. O rosto mais estranho. Uma falsa impressão de rosto. O rosto possível dadas as circunstâncias. Impossível como nunca ter tido um rosto. Menino, não. Menino, não. Era mais um felino, um Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia, ali para os lados do mercado. Um menino, não. Era mais um felino, um Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia, ali para os lados do mercado. Um menino, não. Era mais um felino, um Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia, ali para os lados do mercado. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Espírito e corpo prontos para evitar contatos indesejáveis com outros humanos, polícias, carros, ônibus, buracos e dejetos na calçada. Incorporo hoje o sombra, amanhã o homem invisível, sexta-noite ninguém, o perigoso ninguém, e sigo. Como cegos, conheço o labirinto por pisá-lo, por tê-lo de cor na ponta dos pés, a maneira também do que fazem os poucos com a bola no futebol descalço qualquer. Conheço a cidade toda, a mínima dobra, retas, cada borda, curvas, e nela, à custa de me perder, me reconheço. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé.
Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. A serpente morde a própria cauda. A serpente pensa que morde a própria cauda. A serpente apenas pensa que morde a própria cauda. A serpente morde a própria cauda que pensa. A serpente morde a própria cauda suspensa. A serpente pensa que a própria cauda morde. A serpente pensa com a própria cabeça. A serpente sonha que simula o próprio Silvio. A serpente sonha ser outra serpente que simula o próprio sonho e silva. A serpente pensa e silva selva adentro. A serpente sonha que pensa e no sonho pensa que as serpentes sonham. A serpente pensa que sonha e no sonho pensa o que as serpentes pensam. A serpente morde sem pensar no que pode. A serpente pensa que morde a própria causa. A serpente pensa e morde em causa própria. A serpente pensa e morde apenas o que pensa. A serpente pensa que pensa e morde o que pensa. A serpente morde o que pensa e o que morde. A serpente pensa o que pensa a serpente. A serpente se pensa enquanto serpente. A serpente se pensa enquanto ser que pensa. A serpente pensa o que pensam as serpentes. A serpente morde o que pensa a serpente. A serpente morde o que mordem as serpentes. A serpente morde o que pode. A serpente pensa em se morder. A serpente morde sem pensar o que pode. A serpente morde sem pensar o que morde o que pode. A serpente morde o que morde. A serpente morde enquanto pode. A serpente pensa sem palavras. A serpente só não pensa a palavra serpente. A serpente só não morde a palavra serpente. A serpente pode o que pode sem palavras. A serpente morde o que pode sem medir palavras. A serpente mede de cabo a rabo a própria cabeça. A serpente emite a própria sentença. A serpente morde a própria cabeça. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, pelas roupas, pelos carros, pelos anéis e, é claro, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhes deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro, conheço vocês pelo cheiro e pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida, o hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde andam. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro mal disfarçado de enxofre que gruda em tudo que tocam. Por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro é com ódio que replicam ao riso, ao gozo, à poesia. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, cheiro um, e cheirei todos vocês que só sobrevivem por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro fazem até das próprias filhas moeda forte, ouro puro. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de cadáver putrefato que, no entanto, ainda caminha por seu amor ao dinheiro. Nossa, a gente fica aqui falando, daí você faz isso, não tem mais o que falar, né? E a gente... Você explicou, você respondeu todas as perguntas que eu já tinha feito, queria fazer. Desculpa. E engraçado que eu tinha lido esse poema, esse do cheiro, Conheço Vocês pelo Cheiro, eu tinha lido por escrito. E tinha achado muito legal e tudo, mas é outro, nossa, é completamente diferente, né, do que ele lido, ele falado por você. Incrível. Eu Muito queria legal. só dizer uma coisa, que nesse
ato de passagem do impresso para o sonoro, é fundamental uma outra quebra de modelo, que é o entendimento do técnico de som, o Lucas, ele é parceiro. Acaba essa... Tem algo, o técnico de som, eu sempre gosto de dizer isso, ele é o Exu. Ele é o orixá responsável pela comunicação entre os deuses e entre eles e nós humanos. Ele pode, se for bem tratado, saudado devidamente, ele pode fazer com que tudo funcione a contento ou pode pôr tudo a perder. Então, no tipo de arte que eu busco fazer, essas dimensões que são apartadas pelo capital, o artista, o técnico, elas são reagrupadas. O técnico é tão importante quanto o artista. Obrigado, Lucas. E essas parcerias que a gente faz também são uma parte da dimensão política do trabalho, né, Ricardo? Claro. E, Márcio, eu, assim, acho que todos nós, né, escritores, que precisamos fazer um monte de outras coisas porque nós não conseguimos viver de direitos autorais, talvez você consiga, né, porque você vendeu 1 milhão de exemplares e tudo, mas... Já gastei tudo. Já gastou, né? Todos nós somos obrigados a fazer um monte de outras atividades e uma das coisas que eu faço bastante, acredito que vocês também, é viajar pelo interior do país em eventos em que a gente fala sobre como a literatura, como estimular o ensino de literatura, como estimular o acesso à leitura, como produzir melhores leitores, mais leitores no país e tal. E eu sempre fico muito constrangida quando eu participo desses eventos, porque eu falo, né, sobre como a literatura pode mudar os indivíduos, pode vir a mudar a sociedade, como é importante fomentar a leitura, mas eu fico um pouco achando que eu estou patinando no vazio, que isso não vai servir para nada, que, na verdade, eu estou ali ganhando a minha remuneração para eu poder pagar melhor as minhas contas daquele mês e que eu produzi um discurso meio inútil, que não vai servir para melhorar o fomento à leitura, nem produzir mais leitores, nem mudar ninguém. Queria saber se você acha que o que você produz muda alguém, e mais do que alguém, muda comportamentos, muda atitudes. Você tem a esperança de que a literatura no Brasil possa vir a produzir mudanças? Ou você já perdeu essa esperança? Ou você acha isso uma bobagem? Não sei. Essa ação que você fala de ir falar sobre literatura, né? Eu faço e continuo fazendo muito isso. E essa ação política, que é uma ação política nossa, política literária, ela indica outras dimensões da política literária nesse país. E eu dou um exemplo, por exemplo, de numa pequena cidade do Rio Amazonas, cravada na beira do Rio Amazonas. Essa cidade tem 3 mil habitantes e eles vão praticamente todos eles para a palestra. Vai o avô, a avó, o pai, a mãe, as crianças todas, o cachorro, o papagaio, vai todo mundo assistir, porque não acontece nunca nada lá. E eles têm o maior interesse pelo que se fala, e tudo que conta. Porém, você vira as costas e vai embora, eles não têm uma biblioteca para ir conferir. Eles não têm acesso à informação, a não ser o que a rede de televisão manda para eles. Hoje, o país todo ele está coberto pelas informações, pela televisão, pela rede de televisão. Então, no momento que você sai, aparentemente você não deixou nada, porque não teve um ponto final, porque não teve a continuidade, porque a maioria... O Brasil é o pior país em termos de política de leitura e bibliotecas públicas das Américas. Até o Paraguai, que é um país muito mais pobre, não é? Tem um número de leitores e de compradores de livros maior do que o Brasil.
Então, essa nossa ação ressalta essa questão grave da política de leitura e da estrutura editorial. É muito comum a Câmara Brasileira do Livro, os sindicatos dos editores se jactarem que a indústria editorial brasileira é do mesmo tamanho da indústria editorial francesa e do mesmo tamanho da indústria editorial espanhola. Só que os dois países não servem muito de exemplo por vários motivos, mas especialmente que a massa de livros produzidos nesses países são livros literários, não são livros didáticos. A indústria editorial brasileira é grande, até que tem que ser grande pelo número da população aqui, mas a maior parte são livros que foram produzidos para vender para o governo, para distribuir nas escolas. Ou seja, não chega a ter, digamos, uma formação de uma massa crítica capaz de produzir uma biblioteca pública naquela cidade que a gente foi falar. Porém, já me aconteceu de anos mais tarde ir numa sala de letras da Universidade Federal do Amazonas, ou especialmente da Universidade Estadual do Amazonas, que é a maior universidade da América do Sul, porque ela tem campus em todas as cidades do estado do Amazonas, e encontrar um aluno cursando, ou já finalista, ou professor que estava naquela palestra, e aí ele, e aí despertou de alguma maneira. Então você percebe que teve... Então, nas questões políticas, no caso da arte, quando tem já valeu a pena você ter ido lá, e mais, muitas vezes não recebe nada, porque a comunidade é muito pobre, e ela te recebe, te dá comida, te hospeda, às vezes não tem hotel na cidade, o que é muito complicado, porque você dá a mão para um trabalhador, ele logo nota que você não é trabalhador, porque a tua mão não é de trabalhador, ele já te chama de doutor, não é? Então você tem, não, eu não sou doutor, não. Ao contrário, eu não sou doutor, eu sou escritor, não tem nada a ver com doutor. Então essa ação é uma ação importante por isso, porque você sempre deixa alguém despertar, às vezes ninguém, não é? Agora, essa situação tem se perpetuado, tá? Perpetua todas as questões sociais que nós conversamos aqui, não é? Vai perpetuando, é um país muito injusto, um país que, como dizia o Darcy Ribeiro, queima o povo, não é? Queima nas fornalhas para produzir riqueza, especialmente na Amazônia, porque a Amazônia ela é tratada como território colonial. Primeiro não se chamava Amazônia, ela foi anexada ao Brasil em 1845, depois de matarem 40% da população. Era outro país. E isso deixou uma marca. Aqui nós tivemos uma guerra da secessão também. Não era de secessão porque eram dois países separados. Mas houve um conflito entre o Sul e o Norte. Aqui começa em 1823, para a anexação do Grão-Pará. Então, o que acontece? O Grão-Pará era um experimento econômico e social do Marquês de Pombal. Tinha uma economia industrial, onde o trabalho de escravo não tinha importância nenhuma, tinha escravidão, mas era doméstica, ou então as senhoras muito católicas prostituíam as moças negras para ganhar dinheiro. Mas não iam para o campo, até porque se eles fossem para a mata não voltavam mais, porque eles não eram bestas. Por isso que o Pará tem o maior colar de quilombos, que são as pérolas negras da cultura amazônica no litoral atlântico. Até as Guianas, eles se organizaram lá. Nunca foram conquistados. Mas a anexação para o Brasil foi dolorosa. Então, o norte adiantado, industrial, perdeu para o sul, atrasado, latifundiário, escravagista. Essa é a nossa tragédia. É o reverso dos Estados Unidos. Aqui ganhou o atraso, né? Então, a situação lá, para todas as classes sociais, especialmente para os trabalhadores, e quem vive no interior, primeiro, hoje tem a televisão, mas é um isolamento planejado hoje, que parece que não é isolamento. Você tem bem outros problemas sociais que surgiram com isso. Mas há um momento de transformação muito interessante que está acontecendo lá, que é 15 anos da Universidade Estadual do Amazonas. Primeiro resultado, não criou bibliotecas ainda, a não ser as escolares.
dentro do campus da universidade. Mas começou a fixar a população nas suas terras. Ele não precisa, os mais ricos, os filhos dos fazendeiros, não vão mais a Manaus para fazer seus estudos, que não voltavam, ficavam na capital. Agora a maioria já fica nos seus municípios. Algo vai acontecer. Até porque é estadual, isso não é atingido pelas políticas federais. Não é? Há muito tempo as políticas federais não dão a menor importância para a educação desse país. Mas isso mudou na cidade. E com isso também surgiu um outro público, que não é mais só a pequena cidade que quer fazer um festival literário. E que lá eu encontro os poetas locais, né, que fazem suas quadrinhas, o que eles têm, o nível que eles têm de acesso, muitas vezes conhecendo com poucas letras, com curso primário, né, com elementar, que é o público universitário da Universidade Estadual do Amazonas. Que aí já tem toda a formação, tem o curso de letras, já tem toda a formação, conhece todos os teóricos, né, fazem as leituras, conhece o currículo dos cursos de letras do país é igual, que vai formando outra realidade. Né? Aí se vê a outra questão da receptividade da literatura, que tem que ter leitores. Né? Eu não sou tipo autor que escreve por amor à arte, eu quero leitores. Para mim, literatura é voto direto. Né? É o livro que é lido, comprado ou lido na biblioteca. Isso é o voto direto. É eleição direta a literatura para mim. Eu não sou biônico, escritor biônico. Né? Então, essa missão, esse trabalho é importante. Isso é uma grande militância do escritor. Como dizia o Milton Nascimento, aonde o povo está. Né? E é muito lindo isso, dos meus maiores prazeres, justamente porque eu tenho dificuldade de sair da minha região, é por esse trabalho. E outra coisa importante é que você também dessacraliza o artista e o escritor. Porque você chega numa população que tem quase toda a população ali que está assistindo é letrada. E que sacraliza o papel. E aí você mostra, olha, não, eu não tenho nada, eu não sou sacerdote, eu sou um trabalhador, isso é um trabalho meu, né? É um ofício. Como você faz um ofício de colher açaí, e tem uma técnica para isso que eu desconheço, é a mesma coisa. Você não conhece como você vai produzir. Um dia, talvez, você tenha acesso a isso ao seu filho. Legal. Então, esses são contatos assim, extraordinários que nós tivemos nos anos 70, durante a ditadura, com a classe média, porque era praticamente quem estava nas universidades do país. Não é? Eu esqueci de falar no Drummond, no Roberto, esqueci de Oswaldo França Júnior também, escritores de Minas, maravilhosos, colegas nossos, que participaram dessa jornada. E outra coisa importante, na Amazônia há uma profunda tradição, especialmente poética, que vem do século XVII, e apreciação por teatro, tem produção teatral desde o século XVII lá, e também de música, não exatamente música popular, há uma tradição, tanto em Manaus quanto em Belém, operística. Manaus, por exemplo, tem o único festival de ópera das Américas. E é uma cidade musical. E aí você, isso é coisa de elite? Não. O festival é muito barato, é R$5 a entrada. E aí todo mundo frequenta. Todo mundo frequenta. E eu já vi, na abertura e encerramento, acontece em volta à Ópera de Manaus. Está 30 mil pessoas sentadas. Eu já vi o povo lá, povão que vem do bairro, ensinando para os turistas cariocas a hora de aplaudir uma sinfonia. Porque eles estavam aplaudindo fora de hora. Aí o pessoal todo lá da periferia disse, não acabou o movimento. Nós dizemos na hora que o senhor tem que aplaudir. E por esse traquejo que o povo tem. Esse país é muito estranho, é muito louco o Brasil. Muito louco. Posso garantir. Vocês que eu venho de uma região muito louca aqui. Sheila, Oi. bom, acho que você já percebeu que você é de uma geração diferente da nossa aqui. Pouca coisa. Desculpa. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com a tua geração, que eu tenho uma filha e um filho com idades parecidas com a tua, é esse novo feminismo,
que está surgindo e é uma coisa que tem me surpreendido, sei lá, diariamente e tem me influenciado muito. Eu tenho assumido posições que eu mesma desconhecia e que eu estou aprendendo com a minha filha. Então, eu queria que você dissesse se você acompanha isso, Se eu pratico. se você pratica e se isso entra na tua produção literária, porque você é uma autora mulher. Sim. Que você falou a palavra empoderamento, que irritou. Mas Toma Marta- logo o poder, não empodera, não. Mas eu tenho que ser uma pessoa do meu tempo, você me desculpa. Não, mas tu tá Alice, é uma tradução horrorosa para o inglês, sabe? Do multiculturalismo americano, esse negócio de empoderamento. É muito feia a palavra, né? Parece que está emparedando alguém. Pode, desde que sejam os outros e que você consiga sobreviver do outro lado. É estranho. É muito feia essa palavra. Aliás, como outras palavras mal traduzidas. Mas às vezes é o que a gente tem, né? E depois se inventarem. Porque a grande questão é... Não, é verdade. Seja rebelde, recuse isso. Não, mas agora eu preciso soar com coro. Eu não tenho que ser rebelde agora. Eu tenho que ser rebelde contra o que eu acho que tá errado. Não com a palavra que vai com o meu coro, né? O coro já é bastante rebelde. Exatamente. Mas fala, diga aí. Uma das versões que eu conto, assim, para a história do Desterro é de que ele me ajudou a sair do armário sobre ser mulher. Porque quando eu comecei a escrever, assim, no geral, eu meio que me imaginava, sei lá, na minha cabeça, assim, e o que eu escrevia era uma coisa séria, assim, reta, e eu me imaginava meio um escritor no centro de São Paulo, onde eu nunca vivi, porque eu sou de Diadema, que é periferia, e da periferia de Diadema, então, enfim, imaginem. E aí, era preto e branco, eu falo, porque era uma coisa tão clássica, porque eu meio que estava encarnando o que eu imaginava que era o escritor, e esse escritor não era mulher. E aí, o processo de escrever o Desterro, eu me conectei com muitas figuras femininas. O livro todo só tem um personagem, que é um homem. Outras são mulheres se perguntando sobre o que é ser mulher. E em nenhum momento eu estava com isso na cabeça, assim, eu só fui escrevendo. E aí, quando eu terminei e me apontaram isso, eu percebi o quanto eu tinha me conectado com esse lado. E foi justamente quando ganhou o Sesc, né? E aí teve o lance de que foi a primeira vez que 2 mulheres ganharam o Prêmio Sesc de Literatura, juntas, né? E também foi quando começou a explodir essa coisa do novo feminismo. Então, para mim, foi muito assim, foi como se descobrir, sabe? Eu falei, nossa, caramba, eu sou mulher mesmo. E não só eu sou uma mulher, como eu sou várias mulheres, elas são todas aqui. E eu acho que eu preciso reler esse livro agora para ver o estrago. E aí foi meio isso. E aí depois eu fui me empoderando, você me desculpe, mas essa é a palavra, do que eu tinha trazido do feminino, assim, pro meu próprio livro. E aí eu percebi que muito da minha produção literária anterior, que basicamente poderia ser jogada no lixo, assim, tinha a ver com não aceitar esse lado feminino. Então, eu era muito racional, assim, eu tentava controlar tudo. E aí, só que é o equilíbrio, né? O lance é você ter o ânimos e a ânima. É você ter aquela coisa descontrolada e, de repente, puxar, pegar e tal. Pelo menos para mim funcionou assim. Então, essa coisa de aceitar, soltar, foi o que o Desterro trouxe para mim. Então, eu estou falando agora como se fosse a palavra, né? Já foi mudança na minha vida. Não, mas é verdade, assim, muito sincera. E aí, eu meio que, quando eu lancei, eu estava pronta para esse movimento, e aí eu não falto nenhuma manifestação, e com esse aspecto, com os outros também, mas enfim, nesse Que legal, então o livro, você sentiu que o livro te preparou para militância? Sim. Não, ele não me apontou, ele pegou e falou, olha, viu, se liga. E aí foi muito bacana também, porque tinha umas amigas que eu estava afastada, assim, por motivo X, e aí elas leram o livro e a gente se aproximou de uma maneira meio bizarra, assim, nessa mesma coisa, bom, vamos junto, da questão de ser mulher. E foi tudo o lançamento do livro, assim, então tem alguma coisa que aconteceu nesse sentido. Foi bem importante, assim, para mim. E muitos contatos que eu faço, até falando em feiras, assim, os retornos que eu tenho, alguns são homens, mas a maioria são mulheres. E são mulheres falando que, de alguma forma, se conectaram com mais naturalidade com o passado delas, geralmente com o histórico de loucura na família, alguma coisa assim, por conta do desterro. Então, esse é a minha versão de alguém na faculdade e tal. Então, eu gosto muito, porque foi o caminho que eu fiz também, de certa forma. De não só a mulher como a loucura, e especialmente não encarar o fato de ser mulher como ser louca. Porque esse é um dos pontos, né? Você não pode falar, e quando você fala, geralmente se diverge, e não é só sobre ser mulher, mas é porque as mulheres geralmente são atingidas mais por isso, assim. Não, você tá louca. E aí o Desterro é sobre loucura também, né? Então, enfim.
Loucura, Desabafo. estupro. É, sim, essas coisinhas assim básicas da vida. Ricardo, eu estou pensando aqui que a gente tem aqui uma judia, um amazonense, uma... Judeu também. Ah, você é judeu? Ninguém é perfeito. Ele ganhou essa? Eu não sei. Bom, eu sou mulher, mas você é mulher também, e um negro. Legal, né? Legal. Matéria de perseguição nós estamos bem, né? Nós estamos bem. Você acha, Ricardo, que dá para ser escritor e não estar em condição de exílio? É possível? Exílio é um anagrama quase perfeito do meu nome, né? Aleixo. Escrever é estar no exílio, é tentar buscar uma forma de respirar no exílio. Escrever sendo negro, escrever sendo pobre, escrever na periferia de Belo Horizonte, escrever em qualquer lugar é uma condição de exílio. Basta olhar em torno. Ande no metrô, ande no ônibus, vá ao shopping. O número de pessoas que leem, sem que seja ali o Código Civil, sem que seja um livro para concurso, diminuiu sensivelmente e vai diminuir ainda mais. Eu nem estou falando de escrever, estou falando de ler. A gente vai ser... Eu escrevi um post outro dia no Facebook sobre isso, sobre os aeroportos, como o de Belo Horizonte, o de Confins. Ficou mais ou menos um mês o de Confins sem ter livraria. A livraria já era muito ruim e simplesmente sumiu, né? Você já não encontra revistas de qualidade. Não há. Pessoas aqui dessa mesa e da plateia não tem mais o que fazer para passar tempo num aeroporto. E isso tem que ser entendido em paralelo com o fechamento das livrarias de rua, de porta de rua. Os programas sobre literatura vão sumindo também nas TVs. Os cursos de graduação, que eu sou muito convidado para falar para estudantes, nível cada vez mais baixo. Pessoas que, na Universidade Federal de Minas, até uns 10 anos atrás, a poesia brasileira contemporânea era matéria a ser trabalhada só na pós-graduação. A graduação não tinha a menor chance, isso vem desaparecendo cada vez mais. Então, o espaço para a escrita, ele vai se afunilando cada vez mais. Em síntese, está tudo muito ruim. Eu perdi a última Eu também frase, perdi, porque eu ela perdi. estava me... Eu não sei mais para onde eu estava indo. Eu sei que não Tá se sabemos para afunilando. onde estamos indo. Eu acho que essa é uma boa síntese. Falou que Não está se sabemos afunilando e as coisas estão... para onde estamos indo. Isso é verdade. Manaus, que tem 2.300.000 habitantes, é uma cidade industrial. Quando ela era pequena, tinha 350.000 habitantes, Manaus contava com 25 livrarias. Hoje, depois que entrou a Saraiva, só restou uma. Foram indo à falência, indo à falência. Quando eu era garoto e adolescente, tinha uma livraria no centro da cidade, chamada Livraria Escolar. Ela tinha metade da livraria só para revistas. Tinha revistas do mundo todo. Eu, por exemplo, eu gostava de comprar uma revista francesa chamada Araquiri, que era uma revista de humor. Mas como eu tinha um grupo de colegas, por exemplo, a minha amiga Neide, ela gostava de ler o Quinzaine littéraire, comprava lá. Porque a educação que nós tínhamos do Amazonas, antes de 64, era um sistema de ensino que foi implantado na Amazônia pelo Dom Pedro II, porque ninguém falava português na Amazônia. Nem mesmo os vereadores das cidades falavam português. Era traduzido o texto do discurso do vereador do Nhengatu para o português por índios alfabetizados nas missões católicas. Nossa. Eles traduziam para o português. Então, o poeta Gonçalves Dias esteve lá, fez um relatório e disse para o imperador: território em que você não tem a língua do seu país é território perdido. Então, ele montou esse sistema educacional
que permitiu o surgimento do Inglês de Souza, do José Veríssimo, de grandes escritores da Amazônia como ele. E eu ainda estudei nesse sistema. Além das matérias normais, por exemplo, na minha escola oferecia matemática, língua portuguesa, enfim, biologia, as matérias normais. Eles ofereciam educação artística, que inclui música, eu sei ler pauta de canto e piano, e tinha inglês, francês, espanhol, grego clássico e latim. Portanto, eu aprendi francês, inglês e espanhol na escola, e nós podíamos ter acesso às revistas estrangeiras lá nessa livraria. Nós sabíamos ler e ter acesso a essas línguas. E era escola pública? Escola pública, é igual. Pública e privada seguiam mesmo. Ela mudou em 64, mudou um pouco antes com a Lei de Diretriz e Base, que tirou o latim e o grego. Mas eu ainda peguei essas matérias. É muito importante. Eu não sei o alfabeto grego, mas eu conheci toda a tragédia grega porque o meu professor ensinava lá para a gente. Primeiro ele falava em grego, era grego para a gente, mas depois ele traduzia interpretando também, né? Então era outra educação. Hoje, eu não falo aqui em São Paulo, ainda tem alguns locais que você compra revista estrangeira, mas em Manaus, se você for ao médico e ele disse, olha, se o senhor tem uma doença terminal, você tem uma doença terminal, o único remédio para lhe salvar é comprar uma revista estrangeira. Você vai morrer, porque não tem mais, não existe mais a venda. E as pessoas, hoje, vocês já notaram, no Brasil, que as pessoas não conseguem mais ler as legendas dos filmes, porque eles não conseguem soletrar. Quando eles soletram uma palavra, já está na terceira legenda. É o exílio. Os meus netos, que eles estão com 13 anos, os mais novos estão com 13 anos, quando eles se alfabetizaram, eles me mandaram uma mensagem, que eles é que usam o Facebook para se comunicar, essas coisas, Skype e tudo. Eles me disseram com todo orgulho, meu avô, nós aprendemos a ler e nós estamos vendo filme estrangeiro e lendo a legenda. A maior conquista para eles era ler a legenda. Hoje a maioria não consegue ler legenda, tem que ser dublado. E o pior, que é dublado em paulistês, né? O que soa muito estranho, o Romeu pedir para ela abrir a porta, né, no resto do Brasil. E isso é um empobrecimento, né, a questão do exílio que você levantou. O grunhido, em síntese, o grunhido é a língua franca. Teremos algumas chances de passarmos a escrever o grunhido também. Eu acho que aquilo que nos servia de alento 3 meses atrás, talvez, já não serve mais. É bom que a gente aprenda a contemplar o desastre. Assim, é muito pior do que a gente consegue falar aqui. Porque alguém com livro na mão vai ser perseguido em breve. Sim. É assim que a gente vai terminar a mesa? Estou super impressionada. Pelo contrário. Eu tenho falei na ocupação do UFMG semana passada, vou participar de outras ocupações com um ato de poesia e resistência ativa, a que dei o título de A Vitória dos Vencidos. É o que nos cabe, é festejar o quanto pudermos a vitória dos vencidos. Essa condição, tenho gostado muito eu fiz um trabalho agora, dos muitos que a gente precisa fazer para sobreviver, fiz um trabalho como editor de um livro sobre a Rainha Ginga. E aprendi um conceito que tem sido muito importante para a minha vida nesses dias, nesses tempos sombrios, que é o de quilombo móvel. A Rainha Ginga, ela pôs em prática isso, a movência do quilombo. Não a ideia de uma arquitetura fixada ali, mas de uma arquitetura móvel. Olha que maravilhoso isso. Ela conseguiu escapar às várias perseguições, aos ataques contínuos da coroa, por conta da movência, por conta dessa fortíssima estrutura de defesa e ataque móvel. Que as ocupações têm a ver com isso, né? Exatamente. Então, a minha palavra final sempre, porque não quer ser final, é sempre de esperança, mas aquela esperança a que faz menção a trilogia do Ernst Bloch, o princípio esperança. Como é que você constrói a esperança como programa de vida em tempos sombrios? Não a esperança cristã, a esperança católica, essa, para mim, ela já não diz nada. Mas como organizar a vida
nesse espaço aqui, como ouvir, como escutar mais do que ouvir, como fazer do silêncio uma forma de comunicação, como estabelecer conexões que ultrapassem essa dimensão temporal aqui, dessa conversa, como é que a gente altera a forma de vida na família, como é que a gente altera a forma de vida no bar. A vida cotidiana talvez seja a nossa última trincheira. Isso no mundo inteiro. E não me parece que tenha sido diferente para nós, negros do Brasil. A experiência transatlântica, ela é que é fundante para mim. A minha recusa quanto a ter uma raiz está ligada a isso. Quem é que pode ter raiz quando foi forjado na travessia, nessa extrema soltura, espaço temporal, você não sabe quando é noite, não sabe quando é dia. A minha gente veio daí. Nesse sentido, nessa ideia fragilíssima de identidade, é que eu posso organizar o mínimo que mereça ser chamado de esperança. Qualquer outra coisa, para mim, é ilusão e, como tal, deve ser superada rindo. Jorge, esse país é tão louco que, em 1835, o povo da Amazônia, que era o Grão-Pará, se rebelou contra as forças do Império do Brasil. Tomaram o poder, fuzilaram o chefe militar e o governador do Brasil, aboliram a escravidão em 1835, por 9 meses só, e nomearam um ministro negro, ex-escravo. Tinha um ministro indígena, né? Durou só 9 meses. Depois o Império do Brasil reuniu um monte de piratas ingleses, mandou uma força-tarefa comandado por um almirante português que ficou aqui no Brasil, o almirante D'André. E aí foi quando eles massacraram 40% da população, a partir de 1835. Em 1845, já adulto, porque o grande problema do massacre foi provocado pelo regente Feijó, que é uma figura execrada na Amazônia. Ele não entendia nada do Brasil. Quando é que os paulistas entendem de Brasil? Nem hoje entende, né? Quanto mais naquele período. Então ele provocou a situação até causar um morticínio lá. Depois que ele saiu, que Dom Pedro II se torna imperador, ainda adolescente, né? Ele assina a anistia para os rebeldes que ainda estavam de arma na mão lá. Aí termina com o morticínio. Mas o que é lindo, o que é fantástico, é a rebelião da cabanagem que toma o poder e fica 9 meses, como Marx escreveu sobre a Comuna de Paris, dizendo que os comunards tinham tomado o paraíso, mas é difícil manter o paraíso. Não é? Então, o que é que nós queremos sempre? Tomar o paraíso, nem que seja por um pouquinho. Não é? Agora, tem o seguinte, esse quadro sombrio que você descreveu aí, pintou, que é um quadro que nós sentimos, as pessoas conscientes sentem aqui no Brasil, só tem uma coisa, nós estamos aqui, a não ser que corte a nossa mão, mas assim mesmo eu vou escrever com a língua, mas escrever eu vou continuar escrevendo, mesmo que não tenha leitores, mas eu vou continuar escrevendo. Coisa que não vai acontecer, nós sempre teremos leitores, sempre teremos interlocução, né? Bom, gente, eu preciso terminar, porque deu a hora. E queria agradecer muito a presença de vocês, a conversa, que acho que foi bem boa. Obrigada.